Olá, povo de Deus, paz seja com todos. Hoje, vem meditar comigo, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. E o tema de hoje que eu venho compartilhar com vocês, o juízo sobre uma árvore sem frutos. Vamos entender um pouquinho sobre este tema. O que Jesus Cristo quis se referir quando ele amaldiçoou aquela figueira. Então, em Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22, medite comigo. Hoje nós vamos nos edificar, entender um pouco esse contexto, saber um pouco sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Então aqui a gente vai ver, entender o contexto, saber por que Jesus amaldiçoou aquela figueira, por que ele vem comparar aquela figueira sobre o seu povo, o povo de Israel. E aqui a gente vê que a condenação da figueira sem frutos foi um ato simbólico que ilustrou a triste condição espiritual de Israel. Que lições nós podemos aprender deste contexto? E aqui eu venho esmiuçar este contexto com vocês, para nós entender um pouco sobre este simbolismo da figueira que Jesus amaldiçoou. Até então a gente vê ali que Jesus estava com fome, até a gente vê ali que Jesus ele vai até aquela figueira de manhã para ver se há algo para comer naquela figueira. Então ele olha aquela figueira cheia de folhas, bonita, linda, aquela árvore frondosa, aquela árvore bonita aos olhos. Mas aqui nós vemos também o primeiro ponto que diz assim, propaganda enganosa. Do versículo 18 ao 19, nós vamos ver o que diz referente a este contexto sobre a propaganda enganosa. E aqui diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui nós vamos ver que a figueira sem frutos é símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Tinham pompa, mas não vida. Tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Tinham sacerdotes, mas não homens de Deus. O eixo central dessa passagem é a condenação da profissão de fé sem a prática. Assim são os que aparentam ser verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São profundos na especulação teológica, mas são estéreos. Parecem vivos, mas estão mortos. Mesmo assim, tocam trombetas e anunciam frutos que não possuem. Olha o interessante deste contexto. Olha o que a palavra diz. Olha o que Jesus está se referindo a figueira sem fruto. Fala da espiritualidade de Israel. Amém? Aqui nós vamos ver também investigação meticulosa. Então aqui Jesus, ele sonda os corações. Jesus, ele tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Alguma fé genuína, algum amor verdadeiro, algum fervor na oração.
Se ele não encontrar frutos, não ficará satisfeito. Aquela árvore estava fazendo propaganda de algo que não possuía. Jesus tem encontrado fruto na sua vida. O Pai é glorificado quando produzimos muito fruto. Então a gente vê aqui que Jesus, ele sonda os corações, ele nos examina, ele nos olha, ele nos vê, ele está com seus olhos atentos para nós, para ver se há algo verdadeiro em nossa fé, se nós colocamos em prática tudo aquilo que a gente professa. Amém? Vamos entender isso, esmiuçar. Olha que interessante essa passagem bíblica sobre a figueira. Aqui a gente vê também condenação dolorosa. Vamos examinar o versículo 19 e o 20. O que diz sobre condenação dolorosa? E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Aqui nós vamos entender um contexto, nós vamos ver, esmiuçar, meditar, trazer ao nosso entendimento o que seria condenação dolorosa. Jesus usou este fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel. Ela poderia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto que o alimentasse. Jesus decretou uma dupla condenação. A figueira sem fruto, ela secou desde a raiz e nunca mais produziu fruto. A sentença foi: fique como está, estéril, sem fruto. Jesus dirá no dia final: apartai-vos de mim, malditos, para os que viveram a vida toda fingindo ser o que não são. Olha o que... Nossa, que meditação, que pontos interessantes, que pontos assim esclarecedores para nós entender o nosso chamado, a nossa missão, o nosso propósito, o nosso comportamento, o nosso posicionamento. Pensa, meus amados, o grande dia do Senhor, Jesus chegar e olhar para mim, olhar para você e dizer: aparta-vos ou apartai-vos de mim, que não os conheço. Olha, você caminhar toda uma vida e chegar para receber o galardão e ser abordado por Jesus desta forma. Pense, reflita, analise. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, no seu pensamento e trazer luz à sua vida. Então nós vamos ver aqui também lição primorosa. Versículo 21 e 22, vamos examinar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Aqui nós vamos ver que depois de condenar a religião formal, mas sem vida, Jesus mostra aos seus discípulos como ter um relacionamento certo com Deus através da fé. E essa fé não pode ser morta, mas deve ser produtiva. Então nós confessar que somos filhos de Jesus Cristo, somos coerdeiros com Jesus Cristo, somos filhos de Deus, a gente tem que realmente estar dispostos a fazer o que foi proposto para mim e para a sua vida. E não ser só mais um na multidão, falar que são cristão ou crente, mas sim cumprir este propósito, esse chamado, este posicionamento. Filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. É botar em prática, é tomar decisões em meio ao caos, em meio à mentira,
em meio a propostas que não condizem com as Sagradas Escrituras, meditar, saber que nós andemos na contramão do mundo. Por quê? Porque a verdade do mundo é mentira, é engano. Então tá achando a verdade da forma que não agrada a Deus. E a verdade é única. É amar o Senhor de todo o coração. É entender que somos separados, somos escolhidos para fazer o que agrada ao nosso Senhor. Amém, amados? Então aqui eu compartilho com vocês o juízo sobre uma árvore sem frutos. 1, 2, 3 e 4 pontos referentes a este tema. O primeiro, propaganda enganosa. Segundo, investigação meticulosa. Terceiro, condenação dolorosa. E quarto, lição primorosa. Que o Espírito Santo cada dia mais haja no seu entendimento e no seu coração, trazendo luz, trazendo entendimento, trazendo temor, que nesses últimos dias a maioria dos cristãos, a maioria do mundo não entende o que é ter o temor de Deus. Fique na paz e que Deus os abençoe grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém?